Cadê a merenda? Com palavras de ordem como essa, movimentos sociais da Frente Brasil Popular, estudantes secundaristas e professores cobraram na Assembleia Legislativa de São Paulo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar desvios na merenda escolar em São Paulo. Até agora, os deputados da oposição ao governo Geraldo Alckmin conseguiram coletar 23 assinaturas para abrir a CPI da merenda. Eles ainda precisam de mais 9 para completar as 32 assinaturas necessárias e fazer com que o processo seja encaminhado na Assembleia Legislativa. O pedido de CPI tem como argumento fortes evidências de envolvimento de agentes públicos e políticos ligados ao governo paulista com uma quadrilha que teria desviado dinheiro público em contratos de merenda. Desde janeiro, o caso é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. O motivo para assinar a CPI tem que ela deveria já ter as 94 assinaturas. O governo tem maioria aqui, controla e a gente não consegue investigar o governo, mas com a pressão popular, com os movimentos sociais, com os pais de alunos aqui pressionando, nós temos esperança de que nós possamos, em algum momento, aprofundar as investigações. A população precisa de um esclarecimento do que aconteceu. E esse esclarecimento, no nosso entender, vem através da CPI da merenda. O Ministério Público Estadual continua colhendo depoimentos dos investigados. Agentes públicos foram citados como beneficiários do esquema em fraude da merenda. Nos causa estranheza. A pessoa que foi grampeada no telefone, o senhor Luiz Moita, ele foi demitido um dia antes de deflagrar a operação. Que coloca no mínimo suspeita que esse governo está tendo informação privilegiada. O Sindicato dos Professores distribuiu carta aos deputados exigindo a imediata instalação da CPI da merenda escolar. É compromisso zero com a educação. E nós vamos fazer pressão exatamente por isso. Ou a educação é prioridade ou pare de fazer demagogia. Nosso assunto agora é a aprovação pelo Senado do projeto de lei que derrubou a exclusividade da Petrobras nos campos do pré-sal. A decisão tem gerado muitos protestos de trabalhadores e movimentos sociais. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Jorge Romano, retirar da Petrobras a exclusividade na exploração do pré-sal é prejudicar o desenvolvimento da indústria nacional. O problema, de acordo com Jorge Romano, é que o país estaria abrindo mão de uma riqueza nacional. Significa a possibilidade, não a obrigação, tá? A possibilidade de organizar leilões nas áreas de pré-sal que ficarão sob controle das empresas multinacionais até sem nenhuma participação da Petrobras. Que é até improvável, porque as próprias empresas multinacionais eles querem controlar a área, mas eles querem a participação da Petrobras, porque a Petrobras conhece a área. Perda de autonomia da Petrobras na exploração do pré-sal também coloca em risco os programas sociais. Em 2013, a presidenta Dilma Rousseff assinou uma lei determinando que 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal sejam destinados para a educação. Nós esperávamos uma revolução na educação, né? Utilizando os recursos da Petrobras, do pré-sal, para que envolvesse uma grande revolução educacional, para que a gente tivesse uma educação que eduque, né, e que transforme brasileiros conscientes, para a gente poder mudar a realidade do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que agora, com essa medida, governos conservadores não vão ter menor interesse em revolução educacional, porque isso não interessa, né, àqueles que detêm o poder. Foi uma grande perda. Agora, o projeto de lei de revisão do regime de partilha do pré-sal será discutido na Câmara dos Deputados. A Federação Única dos Petroleiros, FUP, e a CUT prometem mobilizar os trabalhadores, junto com outros movimentos sociais, para tentar impedir a aprovação da matéria. Vamos pressionar os deputados a votarem contra, né, com atividades de rua, atividades de massa, com convencimento dos deputados. Vamos também pressionar a presidenta para que ela, se caso passar pela Câmara, ela vete. E no dia 31 de março, onde nós estaremos no nosso Dia Nacional de Mobilização com marcha a Brasília, nós vamos colocar como os principais pontos da nossa marcha que o petróleo é nosso, a Petrobras é do povo brasileiro, contra essa medida. Mais protestos de movimentos sociais, dessa vez contra a violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estudantes realizaram um ato público no centro da capital para denunciar abusos da PM,
tanto em manifestações como no dia a dia da periferia. Coincidentemente, enquanto preparavam o ato, em frente à Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, o governador Geraldo Alckmin e o secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, estavam ali, participando da posse do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho. Os manifestantes tentaram, então, um diálogo com o governador. Veja o que aconteceu. Aproveitando a coincidência da presença do governador Geraldo Alckmin em uma cerimônia na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, estudantes protestaram contra a violência policial nas manifestações de rua e na periferia e reclamaram do desvio das verbas da merenda escolar. O governador ignorou manifestantes e imprensa. Fingiu que não ouviu, né? A gente tem certeza que ele ouviu todo o barulho que a gente fez, as faixas. A gente chegou a abrir um cartaz lá no Salão Nobre, mas a PM rapidamente nos segurou e rasgou o nosso cartaz. É uma política do Geraldo Alckmin ignorar. O Alckmin nunca para ouvir, não para ouvir os movimentos sociais, não para ouvir o movimento estudantil, não para ouvir a população em geral. Depois da manifestação, os estudantes iniciaram o ato contra a repressão policial às manifestações populares, que eles denunciam como uma afronta ao direito fundamental da liberdade de manifestação e pensamento. E hoje a gente chamou esse ato aqui para repudiar no Largo São Francisco, que é a Universidade de Direito da USP, esse principal problema do Estado de São Paulo, que é ser repressivo com os movimentos sociais. O ato foi organizado por entidades estudantis e teve a participação de professores de Direito, do secretário municipal de Direitos Humanos de São Paulo, Eduardo Suplicy, e da deputada estadual Alessi Brandão. Os estudantes também lembraram que a periferia e os jovens, principalmente negros, também são vítimas constantes da PM e do racismo institucionalizado. A gente diz que é um genocídio da nossa população negra, né? Porque são justamente regiões na qual as políticas públicas elas não chegam para essa juventude. Se na luz do dia na Paulista a truculência foi daquele jeito, com bala de borracha, infelizmente na periferia as balas são reais. Para que essa forma violenta de ação policial termine, todos eles concordam que é preciso acabar com a polícia militar como ela é hoje e torná-la uma instituição civil e cidadã. Não é possível mais que o Brasil tenha esse resquício da ditadura militar, que é a polícia militar. A lógica militar, ela é uma lógica de combate e com os movimentos sociais, com a periferia, com o nosso, para lidar com o povo não funciona. Não existe lógica para num Brasil democrático a gente ter uma polícia militar ainda aqui em São Paulo. No ato, as entidades estudantis afirmaram que vão procurar o Ministério Público e pedir investigação dos casos de abuso da Polícia Paulista. A gente vai fazer uma denúncia ao Ministério Público para tentar terminar isso de alguma forma, porque a Polícia Militar não dá mais. É bomba nos caras, é bomba nas minas, a PM é assassina. Você já percebeu que a maioria dos brinquedos infantis não reflete a diversidade? Isso pode comprometer a formação da identidade social da criança. Você acompanha a reportagem completa no próximo bloco. Fica aí que o Panorama já volta.